Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida. Estamos fazendo a leitura dos evangelhos, né? Estamos aí em Lucas. Hoje é o capítulo 18 e eu quero ler com vocês do versículo, Lucas 18, do versículo 18 ao versículo 30. É um texto um pouquinho longo, né? Para a gente entender aqui. Está escrito assim: certo homem importante lhe perguntou, no caso perguntou Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: por que me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para lhe seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Então essa passagem aqui começa com um homem importante, procurou Jesus ali e perguntou o que ele teria que fazer para ele alcançar a vida eterna. Daí Jesus responde, né, sobre os mandamentos: não furtarás, não adulterarás. E aquele homem responde que tem obedecido isso desde a infância. Então Jesus, conhecendo, né, o coração dele, falou: olha, falta uma coisa para você. Você precisa vender tudo que você tem, dar aos pobres e vir seguir-me. E daí aquele homem ficou entristecido, porque ele era muito rico, tinha muitos bens. E daí Jesus responde, né? Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você vê que é bem difícil, né? Porque passar um camelo no fundo, numa agulha ali, é impossível, na verdade. Não é só difícil, é impossível. Então, quando Jesus fala que é muito difícil ao rico entrar no reino de Deus, Jesus ele não é contra as riquezas. Né? A gente vê muitos homens na Bíblia que eram ricos, tinham muitas propriedades, muitos bois, muitas ovelhas, tinham terras. Então ele não é contra a riqueza, mas ele deixa bem claro aqui que é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque geralmente as pessoas que têm, que são ricas, né, as pessoas que têm muitas propriedades, têm muito dinheiro, elas costumam colocar a fé delas, a confiança delas no dinheiro. Então, se elas ficam doentes, elas têm o melhor médico. Se elas precisam de uma obra, elas têm o melhor pedreiro. Então, tudo que elas precisam, é como se elas não precisassem de Deus, porque elas colocam a confiança no dinheiro. Né? Eu posso pagar isso, eu posso resolver isso. Então, a pessoa pensa, para que eu preciso de Deus, né? Então, a pessoa acaba confiando no dinheiro. Então, ele não é contra a pessoa ser rica, né? Ele é contra, no caso, a pessoa confiar no dinheiro, somente no dinheiro, colocar ali o amor ao dinheiro, né? E a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Também diz que não podemos servir a dois senhores. E quando ele fala de servir a dois senhores, fala de Deus e de Mamon, o Deus do dinheiro. Então, Jesus está falando ali que é muito difícil uma pessoa que é rica, ela se dispor a servir a Deus integralmente, sem colocar sua confiança no dinheiro.
Então essa é a primeira parte ali do versículo, né, que Jesus fala e fica pra gente, né, que a gente possa realmente colocar nossa confiança em Jesus e não nas riquezas, não no meu salário, no meu esforço, naquilo que eu faço, naquilo que eu ganho, que a gente possa realmente depositar a nossa confiança somente em Jesus. E daí a segunda parte desse versículo tem ali aqueles que ouviram perguntar, tá, mas se é tão difícil assim a um rico entrar no reino dos céus, quem que pode ser salvo? Jesus responde que para os homens é impossível, mas para Deus é possível, né? Significa que em Deus você pode ser salvo. E daí Pedro, eu acho Pedro hilário, né? Pedro assim é o mais efusivo dos apóstolos. Pedro já diz logo, né? Mas nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. E daí Jesus responde, né? Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então Jesus estava dizendo, Pedro, fica tranquilo, eu sei que você deixou sua vida, seu trabalho, sua família, né, seu local ali, né, para poder peregrinar aqui comigo em prol do reino, né, em prol do reino de Deus, a pregação do evangelho, você deixou tudo, eu sei disso, mas você receberá. E quando Jesus fala que receberá, quando ele fala que não deixará de receber todas essas coisas muitas vezes mais, ele fala na presente era. Ou seja, está dizendo que Pedro vai receber, nesta era que ele vive, tudo que ele deixou para trás, ele vai receber em dobro de Deus, ainda nessa era. E também na era futura, a vida eterna. Então, a promessa de Deus não é apenas a vida eterna. Vou colocar o meu exemplo. Meu exemplo aqui é muito parecido com Pedro, né? Porque eu também deixei casa, deixei trabalho, profissão, deixei família, deixei minha cidade, deixei meu estado, tudo para viver em prol do reino de Deus, do Evangelho, né? Eu vivia numa cidadezinha bem pequenininha, no interior do Rio, tinha um trabalho, né? Uma profissão e família, tudo lá. E eu deixei tudo lá para vir para Curitiba, para fazer a vontade do Senhor e viver em prol do Evangelho. Então, como Pedro, eu posso falar, poxa, Senhor, mas eu deixei tudo o que eu tinha para te seguir, como quem diz assim, tá, eu vou ser salvo? É mais ou menos o que Pedro estava perguntando ali, né? E daí ele responde, fica tranquilo, Pedro, né? E daí, para mim, ele falaria a mesma coisa, né? Fica tranquila, Karina, porque você vai receber tudo em dobro em vida. Nessa era ainda, não só vai receber a salvação, não só será salvo, mas nessa era que você vive, você vai receber tudo em dobro, né? A palavra diz que Deus ele é galardoador, né? Ele é presenteador, ele gosta de dar presentes para aqueles que o buscam. Então, tem uma outra passagem também que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquele que se entregou para o ministério e muitas das vezes deixou de lado família, teve que deixar de lado uma profissão, um trabalho, uma cidade, vai receber ainda nesta vida tudo em dobro. E eu vejo muito isso na minha vida, né? Eu recebo realmente tudo em dobro, tanto em família, em pessoas carinhosas que sempre estão ali me dando uma palavra, fazendo um carinho, né? Um afeto. Recebo também financeiramente, né? Eu sou sustentada pela obra. Então, assim, eu recebo tudo em dobro, realmente. Tudo que eu deixei para trás, eu recebo em dobro. Então, a gente tem dois ensinamentos aqui, né? Não nos apegarmos às riquezas, colocarmos a nossa confiança inteiramente em Jesus. E o outro ensinamento que tem aqui nessa mesma passagem, esse que eu acabei de falar, que a gente não se desespere achando que, poxa, eu faço tudo em prol do Senhor e, né, como é que vai ser? Que a gente saiba que, claro, a gente não faz a obra do Senhor como uma barganha, né? Eu faço isso para receber aquilo. Não é assim, né? A gente sabe, cada um sabe para o que foi chamado e quem não sabe tá ali vivenciando o evangelho para entender para que foi chamado. Então a gente não faz para receber alguma coisa, a gente faz porque a gente já recebeu, né?
nós já recebemos a vida eterna, já recebemos as bênçãos do Senhor, já recebemos uma nova natureza, o Espírito Santo habitando em nós, né? Tudo está disponível, basta a gente tomar posse. Então, porque a gente é abençoado, a gente faz a obra do Senhor. E quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Não é uma barganha, mas é uma coisa que é natural, né? Se eu plantar fizer uma plantação de morangos, eu vou colher morangos, né? Então, é uma coisa natural, né? Eu faço bem, eu recebo bem. Uma coisa natural da vida, né? Então, que nós possamos realmente colocar nossa confiança em Jesus, sabendo que Ele é a nossa maior riqueza e que Ele realmente é galardoador, né? Ele gosta de nos presentear, gosta de nos abençoar, gosta de nos dar presentes. Eu tenho vivido muito isso, né? Eu sou muito apaixonada por leitura, né? Eu leio muito. E agora eu estou fazendo uma coleção da patrística, que é os pais da igreja, são os primeiros cristãos ali, os da igreja primitiva, né? Na verdade, é pós-igreja primitiva, né? Igreja primitiva ali é com os apóstolos, daí pós tem a patrística, que são os pais da igreja. Aqueles cristãos ali do século I, século II, século III. Então eu gosto de ler esse conteúdo, né? E Deus tem me presenteado, assim, né? Eu tenho conseguido fazer a coleção e ler, e isso é uma bênção. Quando eu morava no Rio, eu não me lembro de ter um livro físico, eu não tinha condições de comprar um livro físico. E aqui em Curitiba eu tenho uma estante de livros, né? Todos presentes de Deus. Tanto que pessoas deram, tanto que pessoas ofertaram para que eu pudesse comprar. E assim, a estante já acabou o espaço, estou tendo que comprar outra estante já. Agora, futuramente, eu vou ter que comprar outra estante. Então, assim, Deus, ele é galardoador, ele dá presente, ele gosta disso, né? Ele investe na gente, né? Então, que nós possamos realmente confiar no Senhor Jesus, não confiar nas riquezas, sabendo que ele é aquela pessoa que nos ama e que gosta de nos presentear. Né? Ele não nos salvou apenas, tipo, como se fosse... Claro que a salvação não é uma coisa, tipo, apenas, né? A salvação já seria perfeita, não precisaria de mais nada, né? Porque quem que quer ir pro inferno, né, gente? Ninguém, né? Então, a salvação é a primeira dádiva, assim, que a gente não precisaria pedir mais nada pro resto da vida. Mas, além disso, ele nos dá, ainda nessa era, muitas vezes mais tudo aquilo que a gente deixou para trás. Então é isso, amados. Eu quero pedir perdão a vocês pela minha dicção. Eu tô com uma dificuldade terrível com a minha dicção, porque eu tenho um sotaque carioca que misturou agora com sotaque curitibano. Então, às vezes, eu falo muito S ou muito X. Daí, se ficar um pouco truncada aí minha fala. Eu até brinquei com a irmã Catiana e falei, gente, eu acho que eu preciso de uma fonoaudióloga para poder ver se ou eu falo carioca ou eu falo curitibano, tá difícil. Mas aí, tirando brincadeiras à parte, né? Que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias, Pai. Quero te agradecer porque tu és maravilhoso, Pai. Te agradecer porque o Senhor é galardoador, Pai. O Senhor nos dá presentes, o Senhor ama nos presentear, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida eterna que o Senhor nos deste, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque além de todas as bênçãos celestiais, Pai, que é a vida eterna, a tua graça, Pai, além de tudo isso, Pai, o Senhor nos dá, Pai, tantos presentes, Pai, nessa era, Senhor, tantas bênçãos que temos recebido, Pai. Muito obrigada, Pai. Que eu e os meus amados irmãos possamos botar a nossa confiança totalmente em Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, acordar de manhã, Pai, agradecendo, Pai. Agradecendo pelo ar que respiramos, Pai, pela comida que temos à mesa, Pai. Porque o Senhor, Pai, é maravilhoso, Pai. O Senhor gosta realmente de nos abençoar, de nos presentear, Pai. E hoje, Pai, eu quero apenas agradecer, Pai, e convidar os meus amados irmãos também a agradecer, Pai. Porque muitas das vezes, quando a gente reclama, Senhor, existem pessoas que vivem em condições tão terríveis, Pai. E quando a gente olha para essas pessoas, Pai, geralmente quando eu vejo ali pessoas que vivem na rua, mendigos, Pai,
e eu olho para a casa que eu moro, Pai, para a comida que eu tenho na mesa, Pai. Nós temos que ser realmente muito agradecidos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Que nós possamos realmente, Pai, colocar toda a nossa confiança em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amados, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e um grande abraço.